Algo silencioso está se movendo dentro de você. Uma pausa estranha, quase imperceptível. O mundo continua girando, os ruídos da rotina seguem seus ciclos, mas há algo que mudou, e você sabe. Porque mesmo que ninguém veja, você sente. Uma espécie de calma, quase desconfortável, tomou o lugar do caos interno. Não é tédio, não é desistência. É uma antecipação sagrada, como o céu que silencia antes da tempestade, ou a terra que repousa antes de florescer. Você já sentiu isso? Uma espécie de vácuo entre quem você era e quem está prestes a se revelar? Enquanto você escuta isso, feche os olhos e sinta o campo invisível se ajustando. Essa pausa não é aleatória, ela é um portal. Paz sem explicação não é ausência de movimento, é o prenúncio de um salto. Não se engane com a lentidão. A alma não corre quando está prestes a renascer. Ela caminha com reverência. Essa quietude que te visita é um ensaio da tua expansão. E se você está ouvindo isso agora, saiba, nada está fora do lugar. Há algo sendo alinhado além do que sua mente pode ver. A calma antes do milagre não é um castigo, é uma bênção codificada. Visualize sua energia retornando agora, como um ímã que atrai realidades ocultas. Existe uma inteligência operando nos bastidores, uma que reconhece a sua prontidão antes mesmo de você perceber. Quantas vezes você já confundiu silêncio com estagnação? E se na verdade esse silêncio for o som exato da criação, quando o universo precisa te reposicionar, ele não grita, ele sussurra. E só os atentos escutam, só os corajosos permanecem. Comente: eu senti isso se algo começou a ressoar. Você já se perguntou o que sua alma tenta te dizer nesses momentos de quietude absoluta? A maioria das pessoas abandona o caminho quando ele fica silencioso. Elas confundem o vazio com fracasso. Mas os que compreendem a linguagem do invisível sabem: quando tudo silencia, é porque o universo está respirando com você. Existe um poder que não grita. Ele sussurra na pele, na intuição, nos sinais. Você já notou? Números que se repetem, pressentimentos inexplicáveis, sonhos que parecem mensagens. Eles chegam quando você começa a vibrar diferente. E não, isso não é mágica. É física emocional. Tudo emite frequência. E tudo responde à vibração que você emana. A realidade não se forma no esforço. Ela se dobra à sua presença. Enquanto você ouve isso, respire fundo. Sinta sua presença ocupando o espaço. Cada pensamento é uma emissão. Cada emoção, uma senha para um tipo de realidade. A pressa cria ruído. A presença gera sintonia. A paz que você sente agora não é inércia, é calibração. Algo em você está se ajustando. Algo está dizendo sim. E mesmo que a mente grite nada está mudando, o campo ao redor já está respondendo. Porque a realidade começa a se mover quando você para de forçá-la. Você não foi feito para correr atrás daquilo que é seu. Você foi feito para se tornar o que atrai. Imagine-se como um rádio, sintonizado há anos na estação da dúvida, da falta, do medo. Agora, pela primeira vez, você gira o dial e encontra outra melodia. Uma frequência de serenidade, de confiança, de saber silencioso. Isso não é fantasia, é ciência interior. Seu corpo sente antes da mudança chegar. Sua alma sabe o caminho antes dos seus olhos enxergarem. Você já percebeu esse movimento sutil dentro de si? Já sentiu como se estivesse voltando para casa, mesmo sem sair do lugar? A realidade não começa no que você faz. Começa no que você sente. Antes de qualquer coisa acontecer, você muda por dentro. É quase imperceptível. Você para de correr, para de forçar, para de justificar. Um silêncio toma conta do peito. Não o silêncio do medo, mas o da entrega. Você para de implorar por sinais e começa a percebê-los em todo lugar. Um nome que reaparece, um cheiro que evoca algo antigo, um encontro improvável. Nada é por acaso quando você está alinhado. E a verdade é que você não precisa ver tudo acontecer. Precisa apenas ser quem atrai aquilo que deseja. Enquanto você escuta isso, observe suas emoções. Elas são o canal. O que você sente quando imagina a vida que deseja? Medo? Pressa? Ou uma certeza leve, como um
já é meu. A diferença muda tudo. O campo quântico responde ao que você vibra, não ao que você diz. E sua vibração é moldada pelo que você acredita ser possível, de verdade. Não adianta desejar riqueza e carregar culpa, querer amor e cultivar escassez interna. A frequência do ser sempre vence a frequência do desejo. Porque o ser molda o mundo. O desejo, quando não é acompanhado de convicção, apenas repete carência. Feche os olhos. Imagine-se vivendo o que sempre quis. Agora observe. Seu corpo relaxa ou se contrai. Esse é o teste mais honesto. A emoção não mente, e é ela quem codifica sua realidade futura. Por isso, quando você começa a agir, pensar e sentir como a versão de si que já possui tudo, você encurta a distância entre o agora e o milagre. Você para de correr atrás e começa a atrair. Você não age mais por desespero, mas por coerência. E aí, o invisível começa a se mover. Não por mágica, mas por física. Você já se perguntou o que aconteceria se você parasse de desejar e começasse a incorporar? Existe um momento em que tudo parece parado, mas não está. É a fase invisível da criação, a preparação silenciosa. Enquanto você respira agora, algo em você já começou a se transformar. Você parou de resistir, parou de lutar contra o tempo. E quando isso acontece, a realidade escuta. Porque o universo não responde ao esforço forçado. Ele responde à coerência vibracional. O que você emite em silêncio vale mais do que 1000 palavras. Quando sua energia diz, estou pronto, portas se abrem sem esforço. Pessoas aparecem. Soluções que pareciam impossíveis simplesmente surgem. Não porque você batalhou mais, mas porque você parou de se opor a si mesmo. Você já percebeu como tudo muda quando você muda sua postura interna? Não é sobre fingir positividade. É sobre sentir verdadeiramente que já não precisa provar nada. A verdadeira fé é silenciosa. Ela não precisa de palco. Ela precisa de espaço. E é por isso que a alma entra em silêncio antes da mudança. Para limpar o palco, para preparar o cenário, para alinhar os bastidores. Não é passividade, é inteligência ancestral. É a sabedoria do bambu que passa anos crescendo para baixo antes de romper o solo. Você está nessa fase? Sentindo que nada se move, mas algo em você se expande por dentro? Enquanto você escuta isso, permita-se desacelerar. Às vezes, o salto começa com o primeiro passo para trás. A alma sabe que não se trata de correr, trata-se de alinhar, porque aquilo que é seu não será conquistado pela força, mas pela correspondência energética. Então, sim, quando você sente vontade de limpar seu espaço, cortar laços antigos, respirar mais fundo, isso é preparação. É o campo se reajustando. É o velho saindo sem drama para que o novo possa entrar sem ruído. Você já se perguntou se essa pausa em sua vida é, na verdade, o empurrão silencioso que antecede o voo? Nem toda transformação começa com uma decisão. Algumas começam com uma exaustão, uma desistência silenciosa de continuar empurrando o mundo com as próprias mãos. Você já se sentiu assim? Cansado de tentar forçar portas que não se abrem? Exausto de manter máscaras que já não representam quem você é? Às vezes, é nesse cansaço que nasce a entrega. E a entrega é um código. Um comando energético que diz, eu confio. E quando esse comando é emitido sem teatro, sem expectativa, algo muda no campo, porque o universo não reage à performance, ele responde à autenticidade. Feche os olhos por um segundo. Lembre-se de uma fase em que tudo parecia estagnado, e depois, de repente, algo inesperado aconteceu. Uma mensagem, um convite, uma reviravolta. Quantas vezes a vida já te mostrou que o invisível trabalha melhor quando você sai do caminho? Não sair por omissão, mas por sabedoria. Deixar ir não é desistir. É reconhecer que há uma inteligência maior conduzindo e confiar nela. Esse tipo de confiança não grita. Ela se senta em silêncio, observa e sorri, porque ela já sabe. O que vem já está a caminho, e você, finalmente, parou de impedir. A arte de deixar ir é a alquimia mais sutil que existe. Ela não envolve movimento externo, mas uma profunda liberação interna, uma reordenação de significados. O que antes parecia urgente,
agora parece pequeno. O que antes doía, agora parece necessário. Você começa a olhar para o passado com gratidão e para o futuro com serenidade, porque você deixou de se identificar com a luta. Você se lembrou de quem é sem ela. E isso muda tudo. Isso muda sua frequência. Isso muda sua realidade. Você já percebeu que os maiores saltos vêm logo após os momentos de rendição silenciosa? Algo mágico acontece quando você para de correr. Não é que a vida se torne perfeita de repente, mas você começa a ver o que antes estava invisível, começa a escutar o que antes era abafado pelo barulho interno. A paz que você sente agora, mesmo sem razão aparente, é um código. Ela não veio à toa. É um reflexo do alinhamento entre quem você é e quem você está prestes a se tornar. Essa serenidade sutil é o sinal de que sua alma encontrou o compasso. E a partir desse ponto não há mais volta, porque o que foi sentido de verdade não pode mais ser ignorado. Você não precisa mais se convencer. Você já sabe. Ainda que tudo por fora pareça igual, algo por dentro já se deslocou. E esse deslocamento é irreversível. A realidade está prestes a se reorganizar ao seu redor, não por esforço, mas por ressonância. Enquanto você ouve isso, sinta: qual é a sua nova vibração? O que mudou na sua respiração, nos seus pensamentos, nos seus desejos? Às vezes, o salto não vem com um estrondo, mas com um suspiro. Uma sensação de que, finalmente, você parou de lutar contra si, de que agora você está permitindo. E permitir é o oposto de negligenciar. É estar tão presente, tão alinhado, que a vida começa a se ajustar a você. Não porque você a controla, mas porque você parou de resistir. Você não quer mais se provar, não quer mais forçar a aceitação. Você só quer ser. E isso por si só já é o suficiente para mover montanhas. O milagre não precisa de barulho para acontecer. Ele precisa de espaço. E quando você cria esse espaço com sua presença, ele acontece. Então me diga, você já sentiu essa presença crescendo em você como um fogo calmo que não queima, mas ilumina? Você não precisa entender tudo. Precisa apenas estar disposto a sentir. Sentir o desconforto da transição. Sentir o silêncio entre dois ciclos. Sentir a leveza e o medo de abandonar o velho. Quando você aceita sentir sem fugir, começa a atravessar. E do outro lado da travessia, há uma versão sua que já está pronta. Ela não espera mais validação. Ela não busca mais permissão. Ela apenas existe. E por existir com verdade, transforma tudo ao redor. A chave não está no que você fará, mas em quem você se tornará enquanto espera, porque é esse novo ser que molda a nova realidade. Enquanto você escuta isso, permita-se reconhecer os sinais. Aquele impulso súbito de limpar seu espaço, a vontade inexplicável de encerrar ciclos, a sensação de que algo precisa sair para que algo maior entre. Isso não é aleatório, isso é o campo se preparando. O invisível reorganizando o tangível. Antes de qualquer grande mudança, a alma entra nesse processo de reorganização. O que parecia essencial perde importância. O que parecia impossível começa a se insinuar como viável. Você se torna mais sensível, mais lúcido, mais seletivo. Isso é elevação. Isso é maturidade energética. Não tente apressar. Não tente decifrar tudo. Há um mistério sagrado que só se revela na entrega. E essa entrega começa quando você aceita que nem tudo precisa ser explicado, apenas sentido. Feche os olhos. Pergunte ao seu corpo o que ele sente agora. Ele se contrai ou expande. Ele resiste ou relaxa. Esse é o sinal mais claro de onde você está, porque o corpo não mente. Ele sabe quando você está pronto. E ele se alinha quando a alma assume o leme. Você já se perguntou quantas vezes a vida tentou te entregar algo, mas sua atenção não permitiu? Há um segredo que poucos têm coragem de aceitar. O maior salto acontece quando você não está tentando pular. Ele surge quando você está inteiro no agora, quando cada célula do seu corpo entende que não é mais necessário correr, quando o desejo se transforma em vibração e a vibração em realidade. Isso não acontece com pressa. A alma não responde a prazos, ela responde à presença.
Você já percebeu que os maiores milagres surgem no meio da simplicidade? Uma mensagem, um reencontro, uma ideia. Nada espetacular à primeira vista, mas completamente transformador em sua essência. Enquanto você ouve isso, observe. O que mudou na sua forma de sentir? Você ainda tenta convencer a vida de que merece? Ou já começou a se comportar como quem sabe que é digno? Isso é fundamental, porque quando você passa a viver como se já tivesse, você acelera os mecanismos invisíveis. O universo não espera que você seja perfeito, espera que você seja coerente. E coerência não é ausência de medo, é presença de fé. Fé silenciosa. Fé que respira com calma, mesmo quando tudo parece imóvel. Fé que não precisa ver para saber. Você já notou que, ultimamente, o que antes te agitava, agora te acalma? Que o que antes era urgente, agora perdeu o peso? Essa é a prova. Você está trocando a frequência da carência pela do ser. E o ser é magnético. Ele não implora, ele atrai, ele não pede, ele incorpora. Essa mudança é sutil, mas absoluta. Ela não vem com alarde, vem com um silêncio que conforta, como se sua alma dissesse: agora sim, estamos prontos. Você já sentiu esse tipo de prontidão? Aquela que não depende de eventos externos, mas que nasce de dentro como um sim silencioso ao inevitável. É estranho, não é? Como algo pode estar prestes a acontecer e ao mesmo tempo parecer tão distante? Mas essa é a natureza do invisível. Ele chega sem barulho. E enquanto a mente ainda busca provas, o corpo já está se ajustando. Você começa a acordar no meio da noite sem razão aparente. Seus pensamentos se tornam mais claros. Você percebe que certas conversas já não fazem sentido. Certas pessoas, certas rotinas, certos lugares. Nada contra eles. Mas algo mudou em você. E o que mudou em você muda o que se alinha ao seu redor. O campo não responde ao que você deseja. Ele responde a quem você é. E você está se tornando alguém diferente. Não porque forçou isso, mas porque se permitiu sentir, se permitiu parar, se permitiu confiar. Essa pausa que muitos evitam é, na verdade, o útero do novo. É onde o invisível gera o visível, onde o invisível encontra forma. Você está sendo gestado por uma nova versão de si mesmo, e essa gestação é silenciosa. Não espere aplausos, não espere placas com respostas, apenas observe os sinais. Vontade de reorganizar, de simplificar, de limpar o que antes você acumulava. Esses impulsos não são aleatórios, são comandos da alma em alinhamento. Enquanto você ouve isso, perceba sua respiração. Ela está mais leve, mais profunda. Isso não é coincidência. Quando o ser relaxa, o universo escuta. Quando você para de correr, a vida começa a se mover. E o movimento não é sempre visível, mas é real. Você já notou como tudo começa a fazer sentido quando você para de lutar? Como a paz, que antes parecia um prêmio inalcançável, agora parece o estado natural? Essa paz é o pré-anúncio, o início do alinhamento. A frequência daquilo que você pediu já está se aproximando e você está pronto para recebê-la? Não é o mundo que precisa mudar, é o seu campo. Porque quando a frequência muda, o mundo responde. É simples, profundo e negligenciado. A maioria ainda espera sinais externos para se permitir sentir o que já deveria estar sentindo agora. Espera o milagre para sentir gratidão. Espera o amor para sentir completude. Espera a realização para sentir paz. Mas o segredo está em inverter essa lógica. Sentir primeiro, encarnar agora, porque é isso que transforma o campo. É isso que quebra o ciclo. A vida não é uma reação, é um espelho. E espelhos não mudam até que você mude. Enquanto você escuta isso, imagine a versão de si que já tem tudo o que deseja. Veja como ela anda, como ela respira, como ela fala. Essa versão não está distante. Ela não é um sonho. Ela é um estado de consciência, acessível agora através da vibração. Tudo o que você precisa já está em você, mas está trancado atrás de velhos padrões emocionais. Medo, culpa, pressa. Quando você os solta, você destranca o acesso. E nesse momento, não é o universo que muda,
É você que se realinha com a parte dele que sempre esteve te esperando. Você está começando a notar isso, não está? Pequenas coincidências, momentos de clareza, sinais sutis de que algo maior está em movimento. E sim, ainda pode haver dúvidas. Ainda pode haver momentos em que tudo parece parado. Mas agora você sabe, isso também faz parte. A pausa é parte da dança. A espera é parte da alquimia. E nesse silêncio fértil, a semente da transformação está germinando. Visualize sua energia se expandindo agora, como ondas calmas em um lago profundo. Sinta, permita e responda. O que está pronto para florescer em você quando você finalmente parar de forçar? Há uma sabedoria silenciosa no vazio, um código oculto no espaço entre o desejo e a realização. É ali, nesse intervalo, que a alma é refinada. Você não está esperando à toa, está sendo moldado, alinhado, transformado sem alarde. E é por isso que o mundo parece desacelerar quando você está prestes a dar um salto. Não é retrocesso, é preparação. A pausa não é castigo, é alquimia invisível. E quanto mais você resiste, mais lento parece o processo. Mas quando você se entrega, o tempo se dobra. O que parecia distante começa a se aproximar. Enquanto você escuta isso, perceba: o que ainda está segurando? Quais medos ainda habitam suas decisões? Quais versões de si você insiste em manter vivas por apego, mesmo sabendo que elas já não representam mais quem você é? Soltar essas peles antigas não é fácil, mas é necessário, porque o novo não entra onde o velho ainda ocupa espaço. A alma sabe disso. Por isso, muitas vezes, ela silencia, para que você escute, para que você sinta. E no sentir, algo se revela. Não em palavras, mas em presença. Você já percebeu como certos dias, sem explicação, você acorda mais leve? Como se algo tivesse sido curado em silêncio durante a noite. Isso não é acaso, é resultado da sua entrega, dos momentos em que você parou de resistir e apenas permitiu. A cura não vem sempre com fogos de artifício. Às vezes, ela vem com um suspiro, um alívio sutil, já não dói mais. E é nesse espaço que o milagre germina. Você já se perguntou quantas bênçãos estavam a caminho e foram adiadas porque você ainda insistia em carregar o que já precisava ter sido deixado? Existe uma diferença entre querer e estar pronto. Muita gente deseja, poucos se alinham, porque o desejo pode vir da carência, mas o alinhamento nasce do silêncio interior. É fácil dizer que se quer uma nova vida. Difícil é tornar-se alguém que a sustente. A verdade é que a vida não te entrega o que você pede. Ela te devolve o que você vibra. E isso não depende de força, depende de frequência. Quando você vibra como quem já tem, o campo responde como se já fosse, e o tempo se encurta, porque a coerência emocional é a linguagem da criação. Enquanto você ouve isso, sinta: o que você está emitindo agora? Medo ou confiança? Incerteza ou entrega? Pressa ou presença? São essas microemoções que determinam os cenários que se manifestam à sua volta. Quando você muda seu campo, sua realidade começa a se reorganizar, muitas vezes de forma desconfortável. Pessoas vão embora, planos colapsam, rotas são alteradas, mas nada disso é caos. É ordem superior sendo restaurada. A sincronicidade substitui o controle. A leveza toma o lugar do desespero. Você para de correr e começa a ser carregado. Já reparou como, quando você finalmente solta, o universo começa a se mover? Não é porque você desistiu, é porque você permitiu. Permitiu que a vida fizesse a parte dela. Permitiu que sua alma liderasse. E ela não lidera com gritos, lidera com clareza. Aquela clareza que diz: isso sim, isso não. Sem drama, sem culpa, apenas discernimento. Essa clareza é o prenúncio. Ela anuncia que a mudança está próxima e que você já está na frequência certa para sustentá-la. Você já se perguntou: se tudo o que você deseja já estivesse disponível agora, você teria espaço interno para receber? Não é o tamanho do desejo que cria. É o nível de verdade por trás dele. E a verdade vibra. Vibra no seu olhar, no seu silêncio, nas suas escolhas. Vibra no modo como você respira quando ninguém está olhando.
Você pode repetir afirmações todos os dias, mas se sua emoção interna for de medo, o campo escuta isso, porque ele responde à sua assinatura energética, não às suas palavras. Por isso, o real poder está em sentir antes de ver, em agir antes de precisar, em agradecer antes de receber. Isso não é otimismo cego, é alinhamento profundo. Enquanto você escuta isso, perceba onde está a atenção no seu corpo. O que você ainda quer controlar? Quais histórias você ainda está contando para justificar o medo? A mente ama controlar, mas o coração quer confiar. E quando o coração lidera, o impossível se aproxima, porque o campo responde com precisão milimétrica à sua vibração predominante. Por isso, os sinais aparecem quando você começa a se realinhar. As sincronicidades se intensificam. Os encontros ganham significado. Você não está ficando louco. Você está ficando lúcido. Já sentiu aquela certeza inexplicável de que algo bom está vindo, mesmo que nada fora tenha mudado? Isso é a vibração do ser tomando o lugar da vibração do desejo. É quando o querer cessa e dá lugar ao saber. E nesse saber, a realidade se curva, as coisas fluem, não porque você as forçou, mas porque você as encarnou. O campo não pode te negar o que você se tornou. A realidade só pode refletir o que você é. Então pense, em vez de perguntar quando vai acontecer, pergunte-se: quem eu preciso ser para que isso já esteja acontecendo? A vida é exata, ela devolve, ela espelha. E quando você finalmente entende isso, para de tentar convencer o universo e começa a convencer a si mesmo. Não com palavras, mas com ações, com estados emocionais, com gestos sutis de alinhamento. Você levanta da cama diferente. Olha para o mundo com novos olhos. Decide que não vai mais esperar a validação externa. Porque agora você entende que o campo não responde ao que você deseja. Ele responde ao que você vibra de forma constante. E a constância nasce da decisão silenciosa de ser. Enquanto você escuta isso, lembre-se, o universo não pune, não premia, ele reflete. E o que você vê à sua volta é o reflexo do que está ativo dentro de você. Por isso, a verdadeira mudança começa quando você para de reagir ao mundo e começa a moldar seu mundo interno. É ali, no invisível, que o jogo começa a virar. Pequenas ações, pequenas permissões, pequenos silêncios que substituem grandes ruídos. Você se torna mais seletivo, mais intuitivo, mais focado. E essa energia altera tudo, porque agora você está vivendo não como quem espera, mas como quem já recebeu. Você já percebeu que as maiores transformações são quase sempre precedidas por fases de solidão? Isso não é abandono, é sagrado. O silêncio te prepara, a solitude te limpa, e nesse espaço você começa a ouvir com clareza. A intuição fica mais nítida, a mente mais calma, a respiração mais profunda. Essa é a reorganização, a alma colocando tudo no lugar. Mesmo que você ainda não veja com clareza, algo dentro já sabe, já sente, já confirma. E quando essa certeza toma forma, nada mais pode te parar. Então me diga, você está vivendo como alguém que está esperando, ou como alguém que já está pronto? Chega um momento em que você não precisa mais de sinais, porque você se tornou o próprio sinal. Sua presença comunica, sua calma vibra, sua respiração já é uma declaração silenciosa de alinhamento. E é nesse estado que os milagres deixam de ser exceções, passam a ser respostas. Você para de esperar que a vida venha até você, porque já percebeu que quando você vibra na frequência certa, é você quem movimenta a vida. Não com força, mas com coerência, não com urgência, mas com convicção. Enquanto você escuta isso, permita-se reconhecer. Você não é mais o mesmo. Talvez o mundo ainda te veja igual, mas algo em você já mudou. Já deixou de implorar, já deixou de se justificar, já parou de carregar aquilo que não faz mais sentido. Isso é liberdade vibracional. E liberdade não grita, ela silencia com força. Você começa a viver em paz com a própria presença. Começa a confiar no tempo das coisas.
Começa a se mover não por medo de perder, mas por amor em expressar. Essa mudança é invisível, mas quem sente, sabe. Você chegou até aqui não por acaso. Algo te trouxe, um chamado, uma curiosidade, uma dor talvez, mas o fato é, você está pronto. E o próximo passo não exige esforço, exige autenticidade. Seja verdadeiro com o que sente, com o que sabe, com o que deseja manifestar. Não corra mais, não force mais. Respire, sinta, alinhe-se e permita que o invisível complete o restante do percurso, porque agora você já entendeu. O que parecia ausência era presença em construção. O silêncio era preparação. A dúvida era lapidação. Comente. Eu senti isso se algo em você despertou. Compartilhe com quem precisa lembrar que o silêncio não é o fim, é o início do salto. E se ainda restar dúvida, lembre-se disso. Sua alma não quer mais sobreviver. Ela quer despertar.